Está no ar o Revista TST, o programa com os principais fatos e julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho. E em respeito ao distanciamento social, o nosso programa está sendo apresentado de casa. E na edição de hoje você vai ver. Metalúrgica deve restabelecer plano de saúde cancelado durante auxílio-doença comum. Trabalhador queimado em incêndio em Canavial vai ser indenizado por usina. Motorista consegue rescisão indireta por não recolhimento do FGTS. Empregada demitida menos de 2 anos antes da aposentadoria não vai receber indenização. Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. Um trabalhador aposentado da Oi não conseguiu reverter decisão que havia suspendido o processo ajuizado por ele. Entenda o caso na reportagem. Na reclamação trabalhista, o aposentado pediu a participação nos lucros e resultados PLR de 2014 e 2015 em iguais condições aos empregados da ativa, mas em primeiro grau, o processo foi suspenso. A decisão teve como base determinação do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 323. O ministro ordenou a suspensão nacional de todos os processos referentes à ultraatividade de normas de acordos e de convenções coletivas. O aposentado então impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná. Ele alegou que o pedido não se baseava em norma coletiva, mas em um termo de relação contratual atípica firmado com a Telepar, posteriormente adquirida pela Oi. Segundo ele, por se tratar de norma autônoma, o termo teria passado a integrar o contrato de trabalho e caracterizaria direito adquirido, mas o regional negou o pedido e o aposentado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Evandro Valadão, aceitou a reivindicação do empregado. O ministro observou que, ao fundamentar o pedido da PLR, o empregado citou a súmula 277 do TST, que diz: cláusulas normativas dos acordos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente podem ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. O autor da ação matriz faz expressa referência à súmula do TST da ultratividade como razão de pedido. Mas o ministro Renato de Lacerda Paiva abriu divergência. O ministro observou que a aplicação da súmula está suspensa justamente por determinação da medida cautelar do STF. Na própria petição inicial, há uma referência à súmula 277. Então, penso que é matéria que deve ser suspensa. O vice-presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, acompanhou a divergência. O mais equilibrado, na minha reflexão, no meu ponto de vista, foi exatamente essa hipótese trazida pelo ministro Renato. Nós não deixamos de acolher uma possível irregularidade, porque não há precedente no ordenamento com relação a esta suspensão, isso é caso de repercussão geral, é caso de um instituto novo, e com isso nós damos o adequado tratamento a essa hipótese. Por maioria de votos, a SDI2 não aceitou o recurso. O aposentado entrou com embargos de declaração, mas ainda não foram julgados. A gente acompanha agora mais um caso importante julgado no TST. A Seção 1 de Dissídios Individuais entendeu que o Ministério Público do Trabalho pode questionar desconto de contribuições de empregados não sindicalizados. A decisão foi tomada em julgamento em que o colegiado rejeitou o recurso apresentado pelo Sindicato dos Empregados dos Agentes Autônomos no Comércio do Rio Grande do Sul. O sindicato recorreu à Justiça depois que o Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública pedindo que a instituição parasse de instituir a obrigatoriedade da contribuição assistencial a profissionais não filiados por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Segundo o MPT, a cobrança deveria estar sujeita à autorização individual prévia e expressa. Na defesa, o sindicato sustentou que o Ministério Público tem como pretensão proteger trabalhadores não associados que não desejam contribuir.
Mas, para a entidade, não caberia o uso de ação civil pública para questionar a contribuição. Isso porque os direitos de liberdade de associação e intangibilidade salarial, supostamente violados, são direitos individuais dos empregados. A tese foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, e a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho também negaram o pedido do sindicato. Por isso, a instituição recorreu à seção 1 de dissídios individuais. O ministro Alberto Bresciani, relator do caso, acompanhou o entendimento dos demais colegiados. Segundo ele, é legítima a competência do MPT de propor ação civil pública em defesa dos direitos constitucionais, individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Ainda que cada integrante do grupo tenha direito divisível à eventual reparação devida, trata-se de direito individual homogêneo. Tenho aqui por patente, pois, a legitimidade do Ministério Público para pleitear na presente ação civil pública, como destacado pela turma, que o Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos no Comércio do Estado do Rio Grande do Sul se abstivesse de instituir, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, contribuição assistencial, dentre outras, em favor da entidade sindical, obrigando trabalhadores não filiados ao sindicato, salvo mediante expressa e prévia autorização individual. A origem comum faz presumir a uniformidade da gênese dos direitos. Da mesma forma, ainda que o direito seja disponível, questão não abordada pela turma e já pacificada na jurisprudência desta Corte, há relevância social no direito tutelado, o que justifica a ação do parquê. O ministro Breno Medeiros abriu divergência. Para ele, não caberia ação civil pública para ação anulatória de cláusulas existentes, no caso da contribuição sindical. Na presente ação civil pública, além da tutela inibitória, nós temos um item B aqui do pedido que estabelece abster-se de exigir e receber os valores decorrentes da contribuição assistencial, qualquer outra, excetuada a contribuição sindical obrigatória. E aí, quando ele estabelece que de receber, me parece aqui que o Ministério Público ele não está mais já no âmbito da obrigação da tutela inibitória, mas ele busca aqui, por via transversa, a nulidade da cláusula, e me parece aqui que a jurisprudência da SDC, nesse sentido, ela é clara de que, para a ação anulatória de cláusulas existentes, há necessidade não é possível o cabimento da ação civil pública. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, acompanhou a divergência. No entanto, os demais ministros seguiram o voto do relator. Assim, por maioria, o recurso do sindicato foi negado e a SDI1 entendeu que o MPT tem legitimidade para questionar desconto de contribuições de empregados não sindicalizados. No site do TST, você pode conferir o calendário mensal de sessões telepresenciais dos órgãos judicantes. Na página, os interessados também podem conferir as pautas das sessões, a ordem de preferência, a regulamentação e há tutoriais sobre como participar dos julgamentos. Acesse tst.jus.br. E depois do intervalo, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST conferir julgamentos importantes. Começamos o giro de notícias com um caso julgado pela 4ª Turma. Uma usina de açúcar no interior de São Paulo terá de indenizar um empregado que teve queimaduras graves em um incêndio. O empregado trabalhava na queima controlada de cana-de-açúcar na usina Santa Rita. No dia do acidente, o fogo se alastrou e o atingiu, causando ferimentos graves. Ele foi submetido a 17 cirurgias e ficou afastado por mais de 4 anos até ser readaptado em outra função. O profissional ajuizou a ação trabalhista pedindo reparação por dano moral e estético. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas,
havia mantido a sentença que condenou a usina ao pagamento de R$ 400 mil de indenização por danos morais e R$ 270 mil por dano estético. O TRT ressaltou que as lesões, além de limitarem a capacidade de trabalho, foram funcionalmente significativas e permanentes, prejudicando a qualidade de vida do empregado. Além disso, a decisão levou em consideração o porte da empresa, que na época do acidente tinha capital financeiro de quase 20 milhões de reais. A usina recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, ponderou que, mesmo diante da gravidade dos danos sofridos pelo empregado, a quantia arbitrada pelo TRT estava acima do parâmetro das indenizações por dano moral fixadas na Justiça do Trabalho. Trago os parâmetros jurisprudenciais que me levaram à compreensão da necessidade de conhecer do recurso de revista da empresa para adequar os valores de forma que o valor fixado a título de dano moral, fixado no regional em R$ 400 mil, eu proponho a redução pela metade para R$ 200 mil, e o dano estético também seguindo a mesma linha, reduzindo pela metade de 270 mil para 135 mil. O ministro também citou julgados de outras turmas do TST para fixar os parâmetros da indenização. A decisão foi unânime. A terceira turma determinou o restabelecimento do plano de saúde de um metalúrgico que havia sido cancelado durante o período de auxílio-doença comum. Na reclamação trabalhista, o empregado contou que estava afastado pela Previdência Social em razão de uma lesão no ombro esquerdo. Disse que a empresa, de forma unilateral, cancelou o plano de saúde, mesmo com o vínculo de emprego ainda ativo. Além da reativação do benefício, ele pediu indenização por danos morais. Em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná manteve a sentença por entender que o contrato de trabalho estava suspenso e que a empresa não contribuiu para a doença. O empregado recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que na suspensão do contrato de trabalho persistem algumas obrigações, como a garantia da integridade física e moral do empregado. Ainda segundo o relator, a súmula 440 do TST deve ser aplicada ao caso por analogia. De acordo com o dispositivo, é assegurado o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Assim, a terceira turma determinou o restabelecimento do plano de saúde e condenou a metalúrgica ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10 mil pelo cancelamento indevido do benefício. A decisão foi unânime. A sexta turma reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de um motorista em São Paulo. O motivo foi a falta de recolhimento dos depósitos de FGTS durante 9 meses. O empregado alegou que a empresa cometeu faltas graves, como o não recolhimento do FGTS, a não concessão do intervalo intrajornada e ainda a falta de pagamento de vale-refeição. Por esse motivo, ele pedia a rescisão indireta do contrato, com recebimento de todas as parcelas devidas. A empresa sustentou que o motorista foi demitido por justa causa por abandono de emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, no entanto, entendeu que a justa causa é caracterizada pelas atitudes do empregador que tornem a relação de emprego insustentável. Para isso, seria necessário que a comprovação dos atos ilícitos fosse contundente, demonstrando a atitude desonesta, amoral ou ofensiva do empregador. Para o TRT, a inadimplência dos depósitos do FGTS, único fundamento do pedido julgado procedente, por si só não justifica a rescisão indireta. A relatora do recurso de revista do motorista na sexta turma do TST, ministra Cátia Arruda, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o descumprimento de obrigação essencial ao emprego, como não depositar o FGTS, justifica a rescisão indireta.
e citou diversos precedentes em que demonstra a decisão do tribunal nesse sentido. A decisão foi unânime. E vamos para o nosso último destaque de hoje. Uma empregada demitida menos de 2 anos antes da aposentadoria não vai receber indenização. A decisão é da 8ª turma. Após ser demitida, a empregada que trabalhava no Serviço Social da Indústria, SESI, pediu a nulidade da dispensa na Justiça. A trabalhadora também reivindicou indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, reconheceu o direito da empregada à estabilidade pré-aposentadoria garantida em norma coletiva. Por isso, o TRT declarou nula a dispensa. O regional condenou ainda o SESI ao pagamento de R$ 5.000 a profissional como indenização por danos morais. A instituição entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, manteve a nulidade da dispensa, mas entendeu que a empregada não tem direito à indenização. A ministra explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a dispensa imotivada próxima à aquisição do direito à aposentadoria, por si só, não caracteriza dano moral. Seria necessária a demonstração de ofensa aos direitos de personalidade e a comprovação do dano. Dessa forma, por unanimidade, a 8ª turma manteve nula a dispensa da empregada. No entanto, reformou parte da decisão e isentou o SESI do pagamento de indenização por dano moral. Quer conferir esses e outros julgamentos importantes? Então não deixe de conferir o canal do TST no YouTube. Lá, as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque ao longo da semana na Justiça do Trabalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o Corregedor-Geral orientou dar atenção especial ao número de processos no 1º grau de jurisdição e às audiências. O ministro também reforçou a relevância da participação dos magistrados nas formações continuadas e capacitações da escola judicial. Por conta da pandemia de Covid-19, a correição foi realizada em formato totalmente telepresencial. Durante a 4ª sessão ordinária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, foram aprovadas mudanças nas regras do teletrabalho para o 1º e 2º grau. A partir de agora, os tribunais regionais podem estipular o limite máximo de servidores na modalidade de teletrabalho em cada unidade. Também foi autorizada a realização de teletrabalho no exterior. Durante a sessão também foi acolhida a proposta de instituição de política judiciária nacional para a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Caberá à Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TST apresentar proposta de minuta de resolução. A Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e a Organização Internacional do Trabalho lançaram a campanha Precisamos Agir Agora para acabar com o trabalho infantil. O objetivo é promover, por meio de ações de comunicação nas redes sociais, a conscientização da sociedade para intensificar esforços em combater esse problema no país e no mundo. A campanha conta com materiais gráficos para divulgação nas redes sociais e, no dia 11 de junho, instituições, em parceria com veículos de comunicação, artistas e influenciadores digitais, estarão engajados em uma ação no Twitter com a hashtag Não ao Trabalho Infantil. Assédio moral no ambiente de trabalho é o tema do mês de junho e julho da Biblioteca Digital do TST. Uma seleção de artigos e capítulos de livros relacionados ao tema estão disponíveis no site para serem baixados gratuitamente. Os conteúdos estão organizados em ordem alfabética do sobrenome do autor da publicação, contendo as referências bibliográficas. Acesse tst.jus.br/biblioteca.
E nós ficamos por aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode conferir no site e nas redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.